Que manhã calorosa. Quem sente que Deus nos deu um calor espiritual essa manhã aqui? Ele está preparando o terreno para poder entrar, para poder trabalhar. Ele é o bom agricultor, né? Ele é aquele que prepara o território para poder haver a semeadura. Então, eu fico tendo leitura espiritual. Quando eu vejo Deus preparar o ambiente, vejo o céu mudar, vejo o envolvimento da igreja, eu falo, opa, Deus está preparando o território para a boa semente encontrar o lugar certo. E eu tenho certeza que Deus quer falar com vocês hoje, comigo também, porque eu tinha 3 palavras preparadas para ministrar, e hoje Deus colocou, obrigado, colocou em mim uma outra passagem e mudou completamente o curso da ministração. E quando ele faz, é porque ele realmente quer direcionar. Fala assim com o teu irmão: Deus tem uma palavra direcionada. Faz assim, ó, põe assim a mão bem no ombro dele assim, ó, direcionada para a sua vida em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus que direciona. Ele direciona a palavra, ele direciona a unção, ele direciona a autoridade. Quem pode dizer amém? Então Deus quer direcionar isso para nós hoje. Eu vou correr, que eu quero fazer no final a Santa Ceia, não quero gastar muito tempo, mas eu quero iniciar com uma pergunta, não é? Por que Deus perpetua nomes na Bíblia? Você já se perguntou isso? Tem nomes que ficaram perpetuados. Se só Ele é perpétuo, se só Ele é eterno, por que Ele permite alguns nomes se perpetuarem? Por exemplo, Abraão é um nome que é perpétuo, sim ou não? Ninguém revoga o nome de Abraão mais. Moisés é um nome que está perpétuo. Pedro, os apóstolos se perpetuaram na Bíblia, mulheres se perpetuaram na Bíblia. Por que Ele permite isso? Porque a Bíblia fala que Deus não divide o quê? Estão afinadinhos, gostei. Deus não divide a sua glória com ninguém, mas Ele permite, Ele confia em algumas pessoas uma grande unção, um grande nome, sabendo que essas pessoas não vão dividir glória, mas vão dar glória a Ele. Quem pode dar um aleluia aí? São nomes, você pode ver, não tem um nome na Bíblia que Ele perpetuou que roubou glória para si. Antes, pelo contrário, esses nomes que Ele perpetuou transferem e apontam a toda a glória e honra ao Senhor. Então é muito fácil entender o porquê. Quando Deus encontra um coração validado para poder perpetuar o nome, é porque Ele quer deixar para a igreja, para as gerações vindouras, um padrão de ensinamentos, de passos a serem seguidos. Quem pode dar amém aí? Então, tem vários nomes. Hoje eu escolhi um nome que Deus perpetuou para poder falar, que é de uma história muito conhecida, que é a história de Zaqueu, né? Zaqueu, um homem que ninguém pensava que poderia ter o seu nome perpetuado, um homem que estava no caminho errado, estava tudo errado, estava todo nem a sua própria sociedade o aceitava, e Deus usa esse nome para perpetuar, para deixar para nós uma mensagem. Alguns segredos estão no passo a passo da vida de Zaqueu, e eu quero iniciar, antes de falar sobre Zaqueu, eu quero introduzir com um raciocínio que eu dei na minha célula na sexta-feira. Abre comigo em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que é um princípio espiritual, que mostra porque só algumas pessoas conseguem alcançar tanta intimidade com o Senhor e outras não. Porque a forma como nós tratamos Deus revela como nós enxergamos Deus. Tem pessoas que enxergam Deus dentro de uma caixinha pequenininha, como se ele fosse fácil de entender, fácil de compreender, como se em um diálogo, em uma leitura bíblica, em uma pregação apenas, a pessoa fosse entender Deus. Isso é de uma extrema arrogância e ingenuidade, porque um Deus eterno, que não cabe no universo, que não cabe na minha cabeça, eu quero conhecer Ele em um culto, eu quero dar o meu veredito sobre Deus em uma palavra, em um raciocínio, em uma leitura bíblica. Então é um pouco incoerente. Quando você dimensiona Deus corretamente, você vê que não dá para você dizer que conhece Deus, porque você conheceu uma parte do que Ele revelou. Estão entendendo? Amém?
Então, isso é muito importante. E ele deixa para nós aqui um segredo em Oséias 3, que é: conheçamos e o quê? Fala, prossigamos. Que interessante, porque muitos começam até com o primeiro passo, conheçamos, mas poucos vão para o segundo passo, que é o prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse princípio mostra que Deus, ele se revela em camadas, Só quem prossegue em conhecer ao Senhor que vai conseguir desbloquear novas camadas. Eu profetizo que a nossa igreja é uma igreja que tem sede de desbloquear a próxima camada, o próximo passo, a próxima experiência com o Senhor. Quem pode dar um amém, dar um aplauso ao Senhor aí? Você é essa pessoa. Eu profetizo sede e fome de Deus na sua vida, sede, inquietude da sua alma. Eu gosto quando alguém está inquieto, aquela alma, sabe aquela alma inquieta, que quer um pouquinho mais, que quer uma revelação a mais, que quer um pouquinho mais de profundidade. Essa alma achou o segredo que Oséias está aqui dizendo, que ele não só conhece, mas ele prossegue em conhecer ao Senhor, né? E quem tem essa visão é um adorador, porque entende a dimensão. É igual eu preguei aqui nos 2 cultos sobre o protocolo de Mateus, né? Quando Deus ensina o Pai Nosso, ele ensina: Pai Nosso que estais no céu. Ou seja, ele obriga você a dimensionar, a você se lembrar a dimensão. Faz assim, ó, dimensão. Pega a mão e faz assim, ó, dimensão. Mas faz assim até a sua mão desaparecer. Faz assim, dimensão. Viu? Quando sua mão desapareceu, é porque você não tem como alcançar mais a dimensão. Você dimensionou. A mão desapareceu. É porque é maior do que a sua compreensão. O Pai Nosso, ele corrige o dimensionamento errado que o homem tem sobre Deus, não é? E você entende isso aqui, que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando você vai lá para João 17, 3, há uma definição mais específica ainda, e é Jesus falando. E a vida eterna é esta, é uma definição do que é vida eterna. Gente, nós estamos aqui por vários propósitos. Alguns têm dores, outros estão alegres, mas o maior propósito da igreja é tocar no assunto eternidade. Se a igreja perder essa tônica, ela perdeu o seu propósito. Se algum dia o assunto vida eterna perder sentido, a igreja perdeu o seu propósito, porque tudo na Bíblia, tudo no Evangelho é sobre viver para sempre. E muitas vezes a gente vem buscar tudo na igreja, menos a revelação do que é vida eterna. Fala assim, está amarrado. Não caia na armadilha do inimigo, de te levar a sua mente e olhar só para outras coisas que a Bíblia também fala, que ela também mostra que você pode obter, maravilhoso, mas o que adianta você ganhar um mundo e perder a sua vida? Estou apenas citando um versículo bíblico, não é frase minha, tá? Tem gente que ganha um mundo, mas perde a sua vida. Então, o assunto pleno da palavra de Deus é a eternidade. Só tem 2 caminhos: vida eterna ou morte eterna, céu e inferno. Esse é o assunto principal que Jesus trouxe. Ou você entende que ele tem razão, ou você assume que para você ele não tem. Ele é um homem qualquer e um lunático segundo a psicologia. Mas se você entende que ele não tem espaço para ser louco, lunático, que ele realmente foi e é o homem mais influente da face da terra, tá? Estou falando como homem, porque essa definição, até quem não crê é obrigado a torcer o braço. O pior ateu da face da terra tem que entender que Jesus foi e é, em 2000 anos, o homem mais influente da face da terra. Você pode aplaudir o Senhor? Não tem como. O calendário gregoriano já define isso. Antes e o quê? Depois de Cristo. O calendário é uma definição de que foi o evento e a pessoa que mais gulgada. Essa palavra existe? Gulgada? Mais gulgada da face da terra é Jesus Cristo, o tempo todo, né?
E ele fala, e a vida eterna é esta. Aí está aqui a maravilha, que te conheçam. Não é que vá à igreja, não é que você seja espiritual. Você pode fazer tudo isso, e faz parte do processo de conhecer. Mas, se você não conhecer, você não recebe a definição de eterno. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra grega para conheçam aqui, não é o conhecimento intelectual, cultural. Tem gente que acha que basta processar intelectualmente o entendimento. Qualquer erudito é capaz de fazer isso. Os escribas faziam isso, os fariseus faziam isso. Pessoas que se infiltravam na igreja daquela época, faziam isso também. É muito fácil você processar intelectualmente um novo conhecimento. Não é isso que fala aqui a palavra conhecer em grego. Ela fala sobre uma intimidade experimental. Ou seja, conhecer de ter uma experiência, de sentir toque, proximidade, de saber que está perto. É muito mais do que saber. É saber e é experimentar, é sentir. Fala assim comigo, intimidade. Quem sente intimidade com o Senhor, com a sua palavra, tem a definição que está em João, de vida eterna, que é conheçam a ti. É um conhecimento de ter experiência, de sentir o seu toque, de saber que está perto, abraçado, amado pelo Senhor, né? Então, Deus vai ter sempre uma camada maior para você poder experimentar. E esse é o propósito, que você conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Abre lá comigo então agora em Lucas 19, e está o texto todo lá, vamos ler ele todo. Lucas 19, está do 2 ao 8, vamos ler a passagem. Deixa eu abrir aqui também, para eu acompanhar vocês. Quem tem Bíblia aí? Abre aí. Quem tiver de papel, eu recomendo. Vamos iniciar no 1, tá? 1 até o versículo 9, talvez o 10. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Desceu, pois, a toda a pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguém em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero um aplauso bem forte ao Senhor. Pode ser mais forte esse aplauso ao Senhor. Dá um pouquinho de eco. Então vamos lá, gente. É uma passagem que dá para pregar muitos cultos sem fim aqui, essa passagem. Tem muito, eu fico até me travando para não comentar enquanto eu leio, que eu estou lendo, eu estou vendo várias coisinhas que deveriam ser comentadas. Não é por acaso que Deus perpetuou o nome de Zaqueu, porque tem muita coisa no processo para ser revelado e para ser aprendido. Como as pessoas reagem quando um pecador
se aproximando de Deus, porque quando você chega para perto de Deus, você mudou naquela hora, mas você não mudou o seu passado. As pessoas não sabem que você mudou, não é? Então você vai ter que suportar o processo do julgamento, o processo de alguém falar que você não está sendo sincero, por exemplo. Então há muitos segredos aqui por trás dessa passagem aqui, né? Quando eu estava orando aqui a pastora Viviane, ela começou a ministrar, e eu entendi por que Deus quis mudar essa minha palavra hoje. E eu vi claramente que tem pessoas nesse culto aqui se sentindo como Zaqueu, uma pessoa de baixa estatura no meio de uma multidão. E Deus quer te dar uma palavra direcionada. Eu falei, você não é do tamanho que você pensa. Vou repetir. Deus está dizendo para você aqui hoje, você não é do tamanho que você pensa, você é do tamanho que eu digo que você é, em nome de Jesus, tá? Você vai sair daqui hoje de cabeça erguida, se enxergando na estatura espiritual que Deus projetou você para ser, em nome de Jesus, tá? Então se sinta ministrado, porque Deus vai começar a trabalhar no seu interior, e algo poderoso vai mudar dentro de você. O que eu acho bem interessante nesse versículo, que eu não vou pregar sobre isso hoje, é que na conclusão, Jesus, na sua intimidade com Zaqueu, ele não pede Zaqueu para mudar de atitude, ele não pede Zaqueu para indenizar quem ele defraudou, mas a simples experiência e tempo que ele teve de exposição com Cristo, por si só, traz dentro dele novos direcionamentos, novas rotas. Quem pode dizer amém? E sem Jesus abrir a boca, ele fala, eu decido restituir 4 vezes mais todos aqueles que foram defraudados pela minha iniquidade. Repara que depois, sem nenhuma promessa, Jesus não prometeu, faça isso e vai ser salvo, ele não disse nada, mas consequentemente, depois que Zaqueu faz isso, nasce o outro versículo. Em verdade, eu digo que hoje houve o quê? Mais forte. Salvação nessa casa. Porque houve um fruto, houve uma rota diferente, houveram escolhas que começaram a brotar de dentro dele, sem ter uma regra de conduta para obedecer. É muito fácil obedecer mecanicamente uma regra de conduta. Até muito pouco tempo ainda existe. Para ser de uma igreja tinha que obedecer regras, não é? Regras de vestimentas, regras de falar, que até entendo a intenção, mas que era muito fácil de defraudar. Qualquer pessoa consegue se disfarçar de crente, pondo um blazerzinho. Até pouco tempo era assim, já não é mais assim mais. Você até desconfia de alguém que põe um blazerzinho da noite para o dia. Opa, que essa pessoa quer transmitir isso por quê? Quando eu transmito com atitude, com fruto, com resultado, é porque a salvação nasceu na minha casa. Eu quero ouvir um aleluia. Esse é o fruto da igreja. Então, uma vez não, sempre nós somos criticados, porque as pessoas falam que nós somos liberais demais. Eu não sei que liberal que é esse, porque a nossa pregação, ela tem a mesma dureza de qualquer outra pregação, sim ou não? Tem a dureza do pecado, tem pé de santidade. A nossa pregação de púlpito não alivia ninguém, mas ninguém vai aí embaixo apontar para você o que você tem que fazer. Se não houver em você o milagre de Zaqueu, ninguém vai te apontar a mão, você fica aí. Porque fala assim comigo, tem que ser uma obra espiritual. Por isso que a igreja é poderosa, quando ela espera a obra espiritual de Deus na pessoa. Aí alguns vêm criticar, vocês são muito liberal, os jovens de vocês são tudo doido, os caras põem brinco e tal, tudo tatuado. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, vem cá, os nossos jovens são mais santos do que os jovens que estão lá fora, todos polidinhos. Sabe por quê? Porque os nossos jovens, quando eles erram, eles sabem o caminho do altar e não tem medo de falar com o pastor deles, eu pequei, quero sua ajuda. Os outros jovens não falam,
com medo de perder a posição, ser julgado, ser exposto. Aqui eles sabem que se eles errarem, eles vão levar uma rochada, mas vão ser amados do mesmo jeito. E vamos dar o tempo do processo deles se recuperarem. Então, isso torna os nossos jovens, que você chama de bagunçados, mais santos do que aqueles que você chama que são santos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aqui ninguém alisa ninguém. Mas nós somos crentes, nós confiamos no processo de Jesus em pessoas que são como Zaqueu na vida. Quando o conhecer da experiência flui, o fruto, a atitude muda naturalmente, sem ter uma regra de conduta numa porta para você dizer que sim ou que não, para se adaptar, né? Então, aqui quando eu estudo Zaqueu, eu vejo 4 principais atitudes do ser humano que revelam as camadas que eu referi lá atrás. A primeira camada é a camada de aproximação. Assim, camada de aproximação. Qualquer pessoa, por mais que ela não tenha conhecimento, ela tem uma noção, ela sabe onde é que está a nuvem de glória, sim ou não? Onde é que falam sobre Jesus? Onde que eu encontro algo mais sobre Jesus? Todo mundo, críticos ou não críticos, sabe que se for na internet consegue fazer uma pesquisa, se for numa igreja vai ouvir um pouco mais, sim ou não? Se for numa célula vai ouvir um pouco mais. Todo mundo, por isso que ninguém é 100% inocente. A cruz é um símbolo que foi perpetuado. Crentes ou não crentes entendem que a cruz simboliza a morte de um justo. Quem pode dar um aleluia aí? Pode aplaudir o Senhor, bem forte. A cruz, ela é uma constante de evangelismo. Ela é silenciosa, mas está o tempo todo pregando. Ela prega eternamente. É um evangelismo constante. O mundo inteiro, qualquer criança sabe que a cruz mostra que o inocente morreu para que outros culpados que somos nós, pudessem viver. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Então, todo mundo sabe que a primeira camada é de descortinar o passo para a aproximação, de conhecer as definições de quem é Jesus, o seu propósito, o que Ele pode fazer na minha vida. E aqui mostra que Zaqueu, ele quebrou essa inércia, né? Ele deixou o conforto, rico, posição social boa, boas vestes, não é? Um nome que todo mundo conhecia, porque começa o texto dizendo Zaqueu, como se fosse uma pessoa que todo mundo naquela cidade, naquele bairro conhecia. Mostra uma certa importância na sociedade. Então ele começou a quebrar essa barreira, que é o que vão pensar se eu me aproximar. Porque muitas pessoas não começam o processo porque estão preocupados com o que vão pensar se eu me aproximar um pouco mais. O que vão pensar se eu mostrar algum interesse. Por isso que a maior parte das pessoas, quando começam a te perguntar, te atacando. Elas não querem dizer que estão interessadas no tema e te atacam para ver se a sua resposta convence. Elas vêm para o ataque, para tentar não quebrar o ego delas e ao mesmo tempo conseguir de você algum conhecimento. Então, não duvide, quando vem atacar demais, em especial mais do que uma vez, é porque ela quer ouvir algo mais de você. Aprenda, peça para Deus te mostrar o caminho do coração, porque essa pessoa ela quer se aproximar. Então não há como ter um profundo saber sobre Deus sem dar o primeiro passo do conhecimento. A igreja criou esse mecanismo de culto, onde podemos adorar ao Senhor e levar o conhecimento. Fala assim, amigo, aproximação. Tudo começa na aproximação a Deus, na aproximação do altar, do conhecer e prosseguir, conhecer mais o Senhor. Um dos maiores erros que nós temos na vida é quando nós estamos mal, estamos tristes ou passando uma frustração. A primeira coisa que a gente quer fazer é nos afastar e não nos aproximar.
Queridos, o caminho do seu refrigério, do seu Gileade, do seu óleo, para aliviar a dor, é o caminho do altar, é o caminho da aproximação. Quanto mais perto você chega, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais Deus revela. Quanto mais Deus revela, mais você entende. Quanto mais você entende, mais você se envolve com o Senhor. Quem pode dar um aleluia, um aplauso bem forte ao Senhor. Não tem como correr. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, tudo começa no empenho de se aproximar e se manter próximo. Fala para o teu irmão aí, não é só aproximar não. Fala assim, é se manter próximo. É se manter próximo. Então, se aproximar é o primeiro passo. O evangelismo é isso, é uma tentativa de aproximação. E nós temos vários tipos de casos. Uma das pregações que eu tenho preparada é sobre a samaritana. Aqui, nesse caso, Zaqueu se aproximou, mas no caso da samaritana, Jesus se aproximou do poço, sim ou não? Ele deu o passo, porque a intenção da primeira camada de Deus é a aproximação. Então ele cria sistemas para que alguns se aproximam e criam sistemas para que nós possamos nos aproximar daqueles que estão longe. Quem pode dar um aleluia aí? Hoje vamos ter um evangelismo. Deus está usando pessoas para o quê? Se aproximar, fazer um convite, quebrar a barreira do preconceito, para que depois haja ali um maior interesse para continuar próximo, não é? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, que eu acho que talvez o mais poderoso, é a camada que mais catapultou pessoas ao longo dos séculos, que é a camada da exposição, né? Você vê que Zaqueu, ele sobe num sicômoro, ele viu que os recursos que ele tinha não eram suficientes. Ele tinha dinheiro, ele tinha boas vestes, ele tinha status, porém tinha baixa estatura, tinha uma multidão que era um obstáculo. Ele teve que encontrar um recurso diferente, mas esse recurso pedia um preço alto dele, que era: se exponha. Fala teu irmão aí, se exponha. Se exponha. Deus ama quem se expõe. Deus ama quem se expõe. E eu acho que sempre foi essa a minha sorte. Eu, sem querer, eu tinha essa característica de me expor para Deus. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Quando Zaqueu sobe no sicômoro, ele se expõe para toda a sociedade. Olha, esse aqui não é aquele cara que é o bambanzão aqui, o cara todo top. Olha só, ele está interessado em conhecer Jesus. Ele está curioso, ele quer ouvir mais. Ele está dizendo para as pessoas: eu estou dando um passo para ouvir, ver. Eu quero analisar, eu quero pensar com a minha própria cabeça. Eu não quero ir pela cabeça dos outros. Eu quero me expor, dizendo: eu estou disposto a entender e dar a minha própria resposta. Pense com a sua própria cabeça. Não empreste revelações do outro que está ao seu lado, por melhor que elas sejam. Minha filha está na Hungria, fazendo um ano de seminário, e temos sempre aquelas questões teológicas complicadas, né? Aquelas matérias que beira a polêmica. E eles estão todos em crise espiritual lá, né? Porque cresce numa igreja, cresce de uma maneira, e lá eles estão vendo vários vieses teológicos. Aí, volta e meia, ela liga para mim e para a mãe dela em crise. Crise mostra e fala assim: pai, mas eu aprendi isso, ele está dizendo aqui isso e tal. E ela tem uma sede de uma resposta pronta. Aí, essa semana teve mais uma situação dessa. Ela me telefonou, estava ela, estava as amigas, estava também a Esther, filha do pastor Leandro, de Portimão, e me ligou perguntando lá uma situação. Eu falei: olha, não vou te dar uma resposta pronta, eu vou te mostrar quais são os vieses, e você vai pensar com a sua própria cabeça.
Você vai achar a resposta. Você vai achar o que é mais coerente biblicamente. Não espere uma resposta pronta minha. Daqui uns dias eu te falo o que eu acho que é mais coerente. Mas pense com a sua própria cabeça. Então, fala assim, meu amigo, exposição. Exposição é dizer, eu estou disposto a conhecer e concluir. A conhecer e dar a minha definição do que é essa situação. Quando você vê, pula rapidinho lá em Lucas 18, versículo 10 ao 14. Jesus, ele mostra sobre um exemplo de duas pessoas. Ele cria uma parábola de duas pessoas que supostamente estão se expondo. Ele fala, mas que só uma das duas pessoas estão sendo justificadas. Ele, inclusive, ele simula dois tipos de orações na Bíblia. Vamos lá ler. 2 homens foram ao templo para o quê? Se expor. Orar é se expor a Deus. Tem gente que ora para Deus e acho que Deus fala assim, mas esse cara, quem é essa pessoa que está falando comigo? Essas palavras que está dizendo não é as palavras que eu escuto ele falar no dia a dia. O que ele fala sobre ele não é o que eu vejo sobre ele no dia a dia. Eu acho que Deus fica meio confuso às vezes com algumas orações que ele ouve. Mas que absurdo é esse? Não é? Imagina, que absurdo essa oração. Aí que é Jesus, tá? Se tiver alguma crítica, alguma bronca, se não gostar do que eu estou falando, fala com Jesus depois. Aí ele dá 2 tipos de orações. Um era fariseu e o outro era publicano. A mesma classe de quê? Fala assim, Zaqueu. É a mesma classe de Zaqueu. Odiada por todo mundo. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Entenda isso. A oração não era para Deus, era para ele se sentir bem. Era para alimentar, para inflar o ego dele. Como é que tem gente que consegue usar as coisas de Deus para si própria? Para inflar o seu ego, para inflar o seu ego, para se aumentar. Cara, Deus abomina isso. Abomina. E Jesus disse, de si para si mesmo, desta forma, ó Deus, aleluias. Até porque ele falou, né? Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este republicano, este Zaqueu, essa pessoa aqui, que tem essa ousadia de estar do meu lado orando comigo. Que absurdo é isso. Estou aumentando, né? Claro. Mas o que está dizendo é isso. Que absurdo esse cara tem que estar aqui do meu lado. No lugar que eu estou. Ele que ore lá atrás, no átrio. Ele que vai lá para fora. Já está com pressa, irmã? Ou irmão, não sei. Volta lá, calma. Pode passar, desculpa, tinha acabado, né? Esse publicano. O 12º. Vamos lá. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. 13. Aí vem o publicano. Estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta, será o quê? Mas o que se humilha será o quê? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Zaqueu subir foi um tipo de humilhação, dizendo, opa, eu não sei tudo, opa, eu quero estar no meio da novidade, eu quero saber um pouco mais. Ele está subindo, está se expondo, né? E foi isso que eu falei que, talvez essa foi a minha sorte, que faz parte da minha característica, de não conseguir verbalizar o que eu não creio, ou o que eu não estou disposto a fazer. Desde quando eu não era crente, eu sempre fui assim, do tipo de não promete nada e entrega tudo. Essa é a minha visão. Não promete nada, mas entrega tudo. Amém? É mais bonito. Fala para o teu irmão aí, é mais bonito. Fala assim, não promete nada, mas entrega tudo. Tem que ser assim.
Você sempre vai se superar. Você sempre vai ter credibilidade. No seu emprego, você vai ser o cara mais requisitado. Onde você entrar, você vai ter mais autoridade. Porque quando você fala algo, você fala com certeza de que vai cumprir. Você fala o básico, você fala 10% do que você pode fazer. E entrega quanto? Fala assim, 100%. Fala assim, 100%. Fala assim, fale 10%. Entregue 100%. É isso aí que funciona. E eu lembro que nas minhas primeiras experiências com a igreja, que nem era com Deus, eu ia nos cultos, muitas vezes por educação, para acompanhar a Viviane, não tinha vontade na igreja, nenhuma. Mas quando eu ia com respeito, respeitava a ordem do culto, não ia com deboche, eu ia aberto. Eu nunca tive medo intelectual, uma paixão pelos meus conceitos. Não, eu sempre estive aberto a discutir, a ouvir, não tinha barreiras de ouvir o contraditório, né? Tem pessoas que vêm falar comigo às vezes sobre situações que ela quer tirar dúvidas, e eu vejo que não vale a pena conversar. Por isso que eu não entro em temas profundos de teologia, porque a pessoa não quer conversar para ouvir uma outra visão, ela quer defender a sua convicção. Não dá para conversar com quem quer defender a sua convicção. Então eu fujo desses ambientes. E eu lembro que tinha louvores, que eram louvores que a gente lia, né, a letra. Então não subestime o poder de você ler aqui, ou orar cantando, né? Porque quando Deus acha uma pessoa honesta, que está chegando e começa a se interagir com isso, Ele começa a mudar as vidas. Eu lembro que tinha palavras, tinha letras que, ao cantar, eu estava dizendo que eu ia me entregar para Jesus, que eu ia me consagrar mais. E eu lembro que eu fechava a boca e não cantava aquela parte. Não cantava, porque não vou cantar, não estou disposto. Eu entendi que cantar aquilo era uma exposição íntima de mim. Eu falei, não, vou fingir que eu não estou cantando, vou ficar quietinho, porque eu não vou cantar algo que eu sei que eu não estou disposto a fazer. Mas foi tão bom isso, porque o dia que eu decidi cantar, eu estava me expondo àquela letra. Foi inevitável. Quando eu me expus àquela letra, uma visitação do Espírito de Deus veio sobre mim. As lágrimas rolavam. Meu corpo se enchia de eletricidade. Um prazer enorme tomava conta de mim em um simples louvor, no cantinho onde ninguém estava me olhando, ninguém me pediu nada, mas a exposição, ninguém viu, foi algo entre mim e Deus, mas Deus quer a exposição sincera do seu coração para Ele. Quem pode dar um aleluia aí? Quem pode aplaudir o Senhor? Celebre isso. Até a luz aplaudiu, olha que maravilha. Exposição sincera. E eu acho que eu tropecei nesse princípio, porque ninguém me ensinou isso lá atrás, foi algo da minha natureza. E hoje eu posso ensinar com propriedade que Deus ama quem está disposto a se expor. Quem estava aqui na celebração? Quem ouviu o testemunho do bispo? Nossa, está certo esse relógio aqui? Eu estou no segundo ponto. Tem que parar o culto. Meu Deus, eu dou os dois outros pontos na semana que vem. Mas eu vou parar aqui, não tem problema não, eu paro aqui. Vocês estão gostando, né? Ele falou, deu aqui um testemunho de uma mulher que foi curada em São Paulo, vocês ouviram? O bispo Erasmo. Quem ouviu o testemunho? Poucas pessoas. Eu falei, esse testemunho se encaixa perfeitamente com essa palavra aqui. Porque uma mulher estava, acho que câncer, avançado, doente. Ela chegou um dia muito, sabe que ele está cansado, você não consegue nem orar? É só você já viu isso aí? Eu já vi isso muitas vezes, eu não consigo nem orar. Não consigo, a minha oração máxima é essa aqui, Senhor, Tu sabes. A minha oração máxima é essa, o Senhor sabe. Eu não tenho força para verbalizar a minha angústia. Senhor, Tu sabes. E começa a pensar e entregar tudo para Ele. Que tanta falta de energia para poder até se expor. E essa mulher, quando ele deu esse testemunho, eu lembrei, foi um pouco interessante isso. A mulher chegou lá atrás, cansada,
desenganada pelos médicos, com câncer, fazendo quimioterapia, assim, no pior ponto da vida dela. E ela fez a seguinte oração, só entre ela e Deus: Senhor, que a oração desse povo seja a minha oração, e que a adoração deles seja a minha adoração. Que a fé deles, obrigado, seja a minha fé. Que a fé desse povo seja a minha fé, e que a oração deles seja a minha oração. E foi embora. Na semana, ninguém soube de nada, só soube na semana seguinte, quando ela voltou e chamou um diácono, alguém: olha, eu preciso dar um testemunho. Semana passada eu vim aqui, estava assim, assado, fizesse essa oração, fui no médico essa semana, e houve uma remissão completa de todas as células cancerígenas no meu corpo, e eu fui curada, e estava com os exames todinhos para poder mostrar, e aí o testemunho foi dado. Você pode aplaudir o Senhor? Que oração que houve? Uma oração de exposição, é a oração de Zaqueu, a oração silenciosa, é a atitude que movimenta os céus, amém? E eu vou ter que encerrar, e depois eu vou falar sobre as duas outras partes, são 15 para o meio-dia já, eu tenho que fazer a Santa Ceia ainda, mas tem ainda 2 segredos que são os mais profundos, me cobrem que eu vou continuar dando esse estudo aqui, você pode dizer amém? Você volta no próximo culto e está do convidado, pode ser? Então dê uma pausa bem forte ao Senhor, glória a Deus, e eu vou continuar essa palavra, porque eu não quero correr com ela não, que ela é muito importante, muito importante. Deus quer que você encontre, descortine novas camadas, seja como Zaqueu. Se você está longe, se aproxime, se aproximou, suba, se exponha mais, se entregue mais ao Senhor. O que é legal é que Zaqueu, ele sobe em um sicômoro. Quem sabe o que é um sicômoro? Deixa eu ver aqui, vamos no alto. Sicômoro é uma figueira brava, é um tipo de figo que não é figo. E eu achei bem interessante, depois se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vai no YouTube e põe assim, Aisley Rodrigues, mais Betfagé, Bet, não é apostas não, tá? É Bet, Bet é vila em hebraico, em aramaico, Betfagé é figos, tá? Campo de figos, Aisley Rodrigues mais Betfagé. Eu tenho uma pregação completa sobre isso, sobre o campo de figos, tá? Você vai ter uma revelação mais profunda sobre isso. O sicômoro é um tipo de figo que, se alguém não trabalhar no sicômoro, ele não serve para nada. Ele é uma figueira brava, ele é uma árvore frondosa, grande como a figueira, ele tem o seu fruto. Só que se o produtor do sicômoro, em um dado tempo da vida do sicômoro, não parar para riscar, sabe quando quem é da roça aqui, ou já viu aquele tempo que tinha no mamão, e riscar o mamão, lembra para se riscar o mamão? Você risca o mamão para sair aquele leite, não é? E para ser mais rápido o seu amadurecimento. Porque algumas frutas produzem uma toxina muito forte nelas. E se não purgasse, se não riscasse o sicômoro, não saía a toxina. E ele não conseguia ficar maduro e nem doce. Então o sicômoro tem que ser purgado, tem que ser riscado, tem que ser machucado para poder ter produtividade. Aí eu falei, poxa vida, está aí, né? A figueira a figueira é o símbolo de Israel, do povo de Deus. E Zaqueu sobe no sicômoro igualzinho o judeu era. Ele como judeu, ele não era visto como judeu, não tinha as honras de judeu. Ele estava na árvore que o representava, que o simbolizava, dizendo para Deus, Senhor, me risca. Não importa se a sua palavra vai me ferir, vai tirar algo de mim, mas tira de mim toda toxina, tudo que é de ruim, para que eu possa ter doçura e que possa amadurecer. Nós somos às vezes esse sicômoro, temos um grande potencial para ser doce,
para alimentar, para amadurecer, mas se eu não me expor para que Jesus possa purgar. A cruz é isso, a cruz é um convite para que eu permita ser purgado. A Santa Ceia é isso, é quando eu estou renovando a minha aliança, confirmando, dizendo: Jesus, eu continuo no processo, risca, tira, faz o que tem que fazer, mas não me deixa fora do seu plano. Eu estou renovando a minha aliança, eu estou renovando, pode vir aqui à frente, pode vir para cá, eu estou renovando o meu compromisso com o Senhor, dizendo: eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou vacilão, que eu tenho problemas em diversas áreas, mas eu não desisto de ter essa aliança, de ficar próximo, de me expor ao Senhor, para que a tua palavra possa atuar em uma purga em minha vida. Hoje, nessa manhã, nós vamos fazer isso mais uma vez. Nós vamos nos expor ao Senhor de coração aberto, para que Ele possa fazer o trabalho dEle, que é atuar com a sua palavra, riscando, tirando de nós o que é ruim, para que a doçura que o céu projetou possa se manifestar em nós, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé onde você está. Vamos orar. Vamos consagrar os elementos. Vamos fechar esse culto de maneira intensa, de maneira consagrada, santificando as nossas vidas ao Senhor, nossos corpos, se expondo. Mas hoje eu não quero fazer uma oração minha para você se repetir, porque a palavra foi muito clara e vocês entenderam o poder de um coração exposto e sincero ao Senhor. Então quero te convidar, aonde você está, falar só o que você sabe para Deus. Quem pode dizer amém? Sabe, aquela oração a mais sincera. Ele não está preocupado com o seu vocabulário. Ele não está preocupado com o seu nível teológico. Ele está preocupado com a sua honestidade, com a sua transparência, com a sua disposição em se expor a Ele de todo o seu coração. Então, comece agora a orar com as suas próprias palavras. A oração daquele publicano que todo mundo rejeitava, mas que o céu aplaudiu, o céu abraçou, Jesus validou aquele publicano. A oração de alguém que é rejeitado, visto como pequeno, visto como uma raça inferior, mas Deus fala: eu vou hoje dormir na sua casa, porque o que você fez me encantou, o que você fez foi o correto, você subiu, você se expôs, se aproximou. Então faça a oração mais sincera que venha do teu peito, da tua mente, e se exponha ao Senhor. Exponha as suas dúvidas, exponha os seus medos, exponha as suas fraquezas, exponha o que está em você, porque a obra tem que ser espiritual. Ela não é mecânica, ela não é só algo que nós te damos uma lista do que fazer, não, ela é espiritual. O Espírito de Deus deve se manifestar, para que haja uma voz do céu dizendo: hoje houve salvação para essa casa, hoje houve vida eterna em mais uma pessoa. O Espírito do Senhor habita em mais essa pessoa, em nome de Jesus. Então eu quero ouvir sua voz, eu quero que você ponha a sua mão para o alto, comece a orar ao Senhor, e se entregue, e se consagre ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo, pela tua palavra, pela tua ministração. Pai, como é bom falar das tuas coisas, o tempo passa e a gente não vê, Jesus. A tua palavra é uma fonte de águas vivas, que não se esgota, que não acaba, que não termina. Deus, obrigado, Pai, porque no altar é revelado, Senhor, a inesgotável palavra do Senhor, aquela que entra e cumpre o seu propósito, que nos desperta sentidos, que nos desperta entendimento, que nos descortina novas rotas e caminhos na tua presença, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque só o Senhor é Deus, e a tua palavra é viva e eficaz e nunca volta vazia, Pai. Hoje, Senhor, como Zaqueu, nos expomos na tua presença mais uma vez, porque é dia de Santa Ceia, dia de dizer que eu sou pecador, que eu confirmo a minha aliança com o Senhor, com o teu sangue, com o teu corpo, que eu
peço perdão, mas que eu também perdoo, porque essa é a tua palavra, para que possamos sempre perdoar as vezes que forem necessárias, para sermos os teus filhos e também sermos perdoados. Nós não só pedimos perdão, mas também liberamos perdão para quem nos magoou profundamente, quem tornou o nosso coração pesado. Nós queremos colocar hoje diante do Senhor, Pai, está aqui a pessoa, essa pessoa me tornou pesado o meu coração, deixou triste a minha alma, mas eu entrego, porque o Senhor me ensina e eu creio no Senhor. Então eu quero verbalizar, liberar o perdão, porque o Senhor me perdoou de coisas muito maiores. O Senhor me perdoou e me levou da morte, e a morte eterna. Quem sou eu para reter o perdão para quem tornou triste o meu coração? Eu libero o perdão, eu libero o perdão, e sempre quero liberar, porque não é sobre estar certo ou errado, é sobre crer e saber que o Senhor está certo, é sobre ter fé e manifestar essa fé em atitudes. Pai, eu quero hoje, Senhor, consagrar o sumo de uva, que é símbolo do teu sangue, sangue caro, sangue precioso, sangue que nos comprou por um alto preço. Nós fomos comprados, e se fomos comprados, já não somos de nós mesmos, e sim somos teus, somos a tua possessão, somos tua propriedade. Diga isso para o Senhor: eu sei que eu sou tua propriedade. Ao tomar deste sumo de uva, do teu sangue, eu estou confirmando para o mundo espiritual que eu sou propriedade tua, e aquilo que é teu ninguém toca, aquilo que é teu ninguém coloca a mão, aquilo que é teu o Senhor cuida. A minha maior proteção é ser propriedade tua, em nome de Jesus. Nós consagramos, Pai, o pão, que é um símbolo do teu corpo, teu santo corpo, que foi partido, que sofreu dores, que foi dilacerado pelos nossos pecados. Pai, que nós possamos comer deste corpo e sermos em nosso corpo fortalecidos, que o corpo físico tenha a força necessária, o vigor necessário para corresponder ao homem espiritual que o Senhor imprimiu em nós. Que haja coerência, Pai, entre vigor espiritual e vigor físico, que não sejamos negligentes com o físico, que o teu corpo, que a aliança que nós temos com o teu corpo fortaleça o nosso corpo, a igreja do Senhor, para termos vigor e força para continuar a combater o bom combate, para seguir a carreira, para levar a fé do evangelho do Senhor a toda criatura, Pai. Nós hoje, Senhor, nos consagramos como igreja, Senhor, e tomamos o teu vinho, o teu corpo na tua presença, em nome de Jesus.